Setembro de 1987. Goiânia, Goiás. Uma criança chamada Lady tinha 6 anos. Ela adorava o brilho. E naquele dia, seu corpo inteiro começou a brilhar por dentro. Ela não sabia o que estava acontecendo. Os médicos também não. Ninguém sabia. Mas alguma coisa, invisível, silenciosa, sem cheiro e sem gosto, já havia começado a consumir Goiânia por dentro, assim como um fundo falso. Você pisa, parece sólido, e então cede. Tudo começa com um prédio abandonado. O antigo Instituto Goiano de Radioterapia ficava na Rua 57, no centro de Goiânia. Por anos, tratou pacientes com câncer usando um equipamento de radioterapia. Uma máquina pesada, complexa, cara e perigosa. Em 1985, o Instituto fechou as portas. Disputas judiciais, dívidas, abandono. A máquina ficou para trás. Ninguém avisou nada. Ninguém recolheu nada. Um equipamento com material radioativo ativo. Simplesmente esquecido dentro de um prédio vazio, no meio de uma cidade de 1 milhão de pessoas. Por 2 anos, ela ficou lá, esperando. 13 de setembro de 1987. Roberto e Wagner eram catadores de materiais. Viram no prédio abandonado uma oportunidade. Ferro velho, metal, qualquer coisa que valesse alguns cruzados. Eles encontraram a máquina, pesada demais para carregar inteira. Então, começaram a desmontá-la no local. No interior do equipamento havia uma cápsula de aço. Dentro dela, cloreto de césio 137, um sal radioativo extremamente solúvel, extremamente instável quando exposto ao ar. Eles não sabiam disso. Não havia placa. Não havia aviso. Não havia nada. Levaram a cápsula para casa num carrinho de mão. Naquela noite, Goiânia já estava contaminada. Só ainda não sabia. Dias depois, a cápsula chegou ao ferro velho de Devair Ferreira. À noite, Devair percebeu que a cápsula emitia um brilho. Azul. Suave. Quase bonito. Ele chamou a família para ver. Os vizinhos vieram olhar. Crianças tocaram. Devair achou que fosse algo especial. Talvez um espírito, talvez algo sobrenatural. Distribuiu pedaços do pó brilhante para amigos e parentes. A sobrinha de 6 anos, Leide das Neves, brincou com o material. Esfregou no corpo como se fosse purpurina. Em poucos dias, todos que tocaram começaram a passar mal. Náuseas, vômitos, feridas que não fechavam, queda de cabelo, a pele que começava a se desfazer. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Os médicos diagnosticaram alergia, intoxicação alimentar, qualquer coisa menos o que realmente era. Foi uma mulher que salvou o que restava de Goiânia. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, desconfiou que a doença estava ligada ao material estranho. Contra a vontade do marido, ela embrulhou os restos da cápsula num saco plástico, colocou dentro de um ônibus e levou até o Hospital de Vigilância Sanitária. Os médicos ainda não entendiam, mas um físico chamado Walter Mendes Ferreira apontou um contador Geiger para o saco. O equipamento saturou. Foi além do limite de medição. Era 29 de setembro de 1987. 16 dias após o início da contaminação. Goiânia entrou em colapso. Em horas, a cidade foi tomada pelo pânico. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas. 249 estavam contaminadas, 20 com contaminação interna grave. Ruas inteiras foram interditadas, casas demolidas, roupas, móveis, terra, tudo virou lixo radioativo. O Brasil não tinha estrutura para isso. Não havia protocolo. Não havia equipamento suficiente. Não havia resposta pronta para um desastre que nunca deveria ter acontecido. Leide das Neves. Ferreira morreu em 23 de outubro de 1987. Tinha 6 anos. Foi enterrada em caixão de chumbo, lacrado. Até o cemitério tentou impedir o sepultamento, a população com medo de que o solo contaminasse o lençol freático. Ao todo, 4 pessoas morreram na fase aguda. Mas os efeitos do césio 137 no corpo humano não têm prazo para terminar. O acidente com o césio 137 em Goiânia é considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de uma instalação nuclear. Aconteceu por abandono, por descaso, por uma cadeia inteira de decisões erradas, de quem fechou o instituto sem recolher o equipamento, de quem deixou um prédio perigoso aberto, de quem não colocou um único aviso.
A máquina ficou 2 anos esperando no fundo falso de uma cidade que não sabia o que carregava dentro de si. Isso é o Brasil que não aparece no noticiário. Isso é o que fica enterrado no fundo. Toda semana, a gente abre uma gaveta nova aqui. Se você quer saber o que está escondido, você já sabe onde encontrar.